Nós estamos acompanhando a história de São Vicente de Paulo neste ano de uma maneira um pouco mais estacada. Assim, nós estamos fazendo cortes da história de São Vicente, analisando coisa por coisa. Primeiro dia da novena, nós tivemos como tema São Vicente, maestro da caridade, como aquele grande condutor de diversas obras de caridade. E naquela oportunidade eu refleti com vocês o que significa caridade. O que é caridade? Ontem nós vimos a proximidade de São Vicente com a nobreza, ele que foi capelão da nobreza. E hoje nós vamos refletir sobre a fundação da Congregação dos Padres da Missão. Assim é o nome que São Vicente deu ao instituto que ele fundou com muito custo. São Vicente, nós já ouvimos aqui, nasceu em 1581 e foi ordenado padre ali por volta de com os seus 19 anos, em 1600, e depois de tanto vai e volta, de tantas situações que temos na vida de São Vicente, ele passou, a partir do ano 1608, a dedicar-se ali no cuidado de algumas casas nobres, inclusive da corte do rei e da rainha Maria de Médicis, que São Vicente dedica-se como capelão. E em 1625, São Vicente ele faz uma ruptura na sua vida, no seu ministério sacerdotal, em uma direção que ele nunca mais deixou, que foi a direção missionária, a direção para a dedicação naquilo que ele se sentia impelido. Enquanto São Vicente era capelão dos nobres, isso aqui durou de 1608 a 1625, São Vicente ele dedicava-se a algumas obras de caridade e algumas inspirações de caridade. Mas em 1625, ele toma uma decisão, toma uma postura para dedicar-se por toda a vida à caridade. E então ele deixa a casa da família Gondi, né, dos Gondi, como nós ouvimos ontem, que foi a última menção que nós fizemos, e então se instala em um colégio chamado Colégio dos Bons Meninos, assim era o nome do local, e ali ele encontra um abrigo onde ele, com mais 3 ou 4 sacerdotes, começa um trabalho missionário. Aqueles padres ali se juntaram para se dedicarem ao estudo e à missão e à formação de comunidades mais carentes, de núcleos mais carentes. Uma coisa que São Vicente tinha de característica peculiar, né, nós já vimos isso no primeiro dia, algumas coisas que ele tinha como peculiar era a sua piedade, a sua inteligência e a sua organização. E São Vicente, no seu tempo, ele se incomodava porque os mais intelectuais sacerdotes eram destacados para as regiões que tinham melhores condições financeiras, melhores condições de bem-estar. E quando São Vicente ele funda esse grupo missionário, esses padres missionários, ele se dedica, ele se empenha aqui justamente para aquelas comunidades mais carentes. Então, a intenção de São Vicente era fazer com que as comunidades mais carentes, mais pobres, possuíssem padres bem formados. É bom que a gente entenda que nesse tempo, ser padre era uma coisa que não exigia muito. Bastava alguém querer, ter o mínimo de condição de piedade, conhecimento da fé, e ali poderia ser um sacerdote. Não existia necessariamente um seminário para alguém se tornar sacerdote. Bom, nesse período aqui de São Vicente, um pouquinho antes de ele fundar a Congregação dos Padres da Missão, ele funda a congregação em 1600, ele começa a comunidade em 1625, mas ali em 1616, ou seja, 9 anos antes, é que tem o primeiro seminário edificado na França. A edificação do primeiro seminário ali. Havia os mosteiros, havia as comunidades religiosas, como os franciscanos, os agostinianos, os padres carmelitas. Existiam algumas comunidades religiosas.
mas seminário diocesano, isso não existia no tempo aqui, nesse tempo, começa nesse século XVII. Mas não foi tão simples assim fundar um seminário, uma congregação. São Vicente pelejou bastante para conseguir edificar um seminário e uma congregação dedicada à missão, tendo bem claro que aqui não era algo assim tão multiplicado, existiam algumas pequenas congregações. O início de 1625 aqui, São Vicente está entre outubro e dezembro, mas a autorização de reconhecimento dessa instituição durou ainda algum tempo. Apenas em 1630, ou seja, 5 anos depois, é que São Vicente consegue a aprovação do rei da França. E aqui, como assim a aprovação do rei? Porque se tratava de uma instituição religiosa, mas também uma instituição jurídica, assim como a paróquia, nossa igreja, ela é uma instituição religiosa, porque foi o bispo lá atrás, há 165 anos atrás, que edificou a nossa paróquia, erigiu, né, a nossa paróquia, criou a paróquia, mas também nós temos a instituição civil. A nossa paróquia, existe lá um registro civil, que naquele tempo, interessante isso, nossa paróquia da época do Império do Brasil ainda, né, a nossa paróquia ela foi ereta, ela foi criada com uma lei real, lei dos reis, né, uma lei real ali do Império Romano, né? Então existe a autoridade religiosa e a autoridade civil. Da autoridade civil, São Vicente esperou 5 anos. Era aquela carta que ia e que não chegava. São Vicente registrava a carta no cartório e o rei ia lá, não assinava, não chegava, não voltava. Até que em 1630, graças a Deus, São Vicente consegue a aprovação do rei. Só que precisava também da aprovação do parlamento, ou seja, dos deputados, senadores, lá, não sei exatamente como que era o parlamento francês nessa época, mas o do poder legislativo. E quando a autorização do rei chegava lá, aí diziam, depois que o São Vicente ia pegar a resposta, mas demorou muito para pegar a resposta. E isso ia se enrolando. Engraçado que parece que a gente está falando coisa do nosso tempo, né? Que a gente vê que, assim, que a gente às vezes quer fazer com que algumas coisas caminhem, e isso vai travando. São Vicente, então, fez assim. Então, eu vou para outra instância que vai ser mais fácil. Começou a pedir ao Papa. Cadê que o pedido dele chegava no Papa? E era sempre lá muito travado, inclusive o superior do Pontifício Conselho para... tem um conselho próprio lá do Vaticano, que agora esqueci o nome, né? Da propagação da fé. Conselho da Congregação para a Propagação da Fé sinalizou que a congregação dele não tinha sido admitida pelo Santo Padre, que não era para ele ir muito à frente. Mas, finalmente, em 1633, o Papa Urbano VIII autoriza o funcionamento da Congregação dos Padres da Missão. Não sei se você fez o cálculo na sua cabeça. São Vicente precisou de 8 anos. 8 anos para que a sua missão pudesse dar início, assim, efetivamente, com reconhecimento. Ele já tinha deixado as famílias nobres, lá, nobreza, já havia se instalado com alguns padres, como eu falei, com mais 3 ou 4 padres, existe essa pequena incerteza de 3 ou 4 padres, alguns saíram, outros entraram, e já estavam vivendo em comunidade, mas ainda não havia o reconhecimento institucional
daquela congregação dos padres da missão. Mas finalmente aprovado, e aí nós temos o início de uma intensidade espiritual da congregação dos padres da missão. A grande regra assim de vida que São Vicente coloca para eles ali, assim, primeiramente, é uma vida de pobreza. Isso não é exclusivo de São Vicente, isso, na verdade, as congregações religiosas têm isso como carisma, que todos os padres que entrassem para a congregação dos padres da missão deveriam abrir mão de tudo aquilo que possuíam e passarem a viver apenas daquilo que a missão recebesse. Ou seja, se tivesse algum patrimônio, deveria vender ou doar aquele patrimônio. Se tivesse algum dinheiro, doar aquele dinheiro. Se tivesse algum emprego, algum cargo, o direito a receber algum dinheiro, também deveria abrir mão desse direito. O que significa isso? Desapego total. Abrir mão de tudo. Largar tudo o que possuía para se dedicar exclusivamente à missão. Se houvesse alguma herança, abrir mão da herança. São Vicente mesmo fez um testamento na abertura da congregação, assim que foi aprovado, um testamento abrindo mão de todas as posses da sua família, em favor dos seus irmãos, sobrinhos, seja lá quem tivesse ali para usufruir dos seus bens. Eu falei no primeiro dia que São Vicente, a família dele era de aquilo que a gente poderia dizer talvez hoje uma classe média alta, né? Ele era de uma região rural com uma certa propriedade e inclusive de tradição jurídica. Os seus familiares ali eram todos da área do direito que São Vicente tem. Uma característica própria também da congregação dos padres da missão é que eles saíam muito para fazer missões nas aldeias e comunidades afastadas, com duas coisas especificamente: pregação e catequese. Qual era, assim, o grande motor, o grande mover dos padres da congregação dos padres da missão? Era a pregação e a catequese. E a congregação ela foi crescendo muito, até que um pouco mais à frente, quando São Vicente já está mais instalado, ele funda propriamente ali naquela casa um seminário e que começa a formação para as vocações. Um pouco antes disso, eu vou falar algo que para a gente hoje, na nossa igreja, é tão comum acontecer, mas nesse tempo aqui, São Vicente, logo nesses primeiros anos, na década de 30 ainda, São Vicente instituiu uma coisa que foi, digamos assim, uma grande revolução, um retiro de preparação para a ordenação. O nosso diácono, até agora há pouco tempo, quando foi fazer a sua ordenação, ficou uma semana antes da ordenação recolhido em retiro. E ali também, na França, era algo novo, digamos, inusitado. Retiro para as ordenadas. São Vicente, ele pregava, ou São Vicente, ou os padres da sua congregação, pregava um retiro de 10 dias. E o bispo da diocese de São Vicente, então, depois que ficou sabendo desse retiro, passou a obrigar a todos os padres que iriam se ordenar a fazer o retiro da congregação de São Vicente, devido à tamanha importância que era essa congregação para esse contexto da França. São Vicente formou muitos padres e foi cada vez mais se tornando um modelo, um exemplo de virtudes e de formação. Nesse período aqui da vida de São Vicente, anos mais à frente, existia uma congregação muito antiga ali, que tinha como inspiração São Lázaro. São Lázaro, irmão de Marta e de Maria. E segundo uma tradição, conta-se que São Lázaro, ele era leproso, ou melhor, a comunidade de Betânia era uma comunidade leprosa. E
A congregação de São Lázaro, a casa de São Lázaro, era uma casa, na verdade era o maior, diz assim, que era o maior terreno de Paris. A congregação de São Lázaro, ela possuía diversas frentes, como a acolhida aos leprosos, um grande hospital, uma espécie de hospício para acolher os chamados alienados, né, os ditos loucos. Tinha também escola, tinha formação catequética. Sim, pense num serviço completo de formação, acolhida, missão e caridade. Era a instituição de São Lázaro. E que, infelizmente, nesse período aqui, os seus irmãos, eles começaram a entrar em crise e em conflitos. E nesses conflitos, o seu superior ali da casa de São Lázaro procura São Vicente e oferece a casa São Lázaro para São Vicente. Vale lembrar que São Vicente havia sido acolhido num colégio, o Colégio dos Bons Meninos. Em pouco tempo, o bispo também passa o colégio para ser administrado por São Vicente. Volta à nossa primeira pregação, como que ele dava conta disso tudo. E São Vicente, então, ele recebe o Instituto de São Lázaro para ser também superior, digamos assim. E acontece aqui, então, uma fusão, assim, uma mescla da casa São Lázaro com a congregação dos padres da missão. E quem fica como superior? São Vicente. E aqui é interessante, um dado importantíssimo da história de São Vicente. Por esse motivo, a congregação dos padres da missão recebeu um apelido. E até hoje eles são chamados assim. São os padres lazaristas. Por quê? Porque tem a fundação na casa, não foi a fundação, mas eles se instalaram logo no início na casa São Lázaro, no Instituto de São Lázaro. Aqui, digamos, foi tudo uma providente obra do acaso. Digamos assim, Nosso Senhor que foi fazendo com que São Vicente fosse assumindo. E assim, quando a gente pega a oração do dia de São Vicente, se você tiver o seu livreto da liturgia diária e abrir, bom, na verdade, o dia de São Vicente não vai abrir, não vai ter, mas se você pegar a oração do dia de São Vicente, não vai ter esse ano, porque esse ano cai no domingo, provavelmente o livreto não coloca aí a oração do dia de São Vicente, que cai no domingo. Mas quando nós rezamos lá, diz São Vicente que foi um incansável formador e reformador do clero. São Vicente ele foi muito empenhado em formar sacerdotes, em querer sacerdotes bem formados para se dedicar aos povos mais simples, às pessoas mais pobres. E sacerdotes que quisessem viver a pobreza, ou seja, viver da providência. Se recebesse algo, não era seu, era da comunidade. E o que tem, vem também da comunidade. Uma vida desprendida, preocupada simplesmente com isso, em querer viver a missão, em querer viver ali a formação das pessoas mais simples, em querer se dedicar àqueles que o Senhor lhes concedia ali um pouco de... Ele concedia ali nas mãos para serem cuidados. Trago aqui algumas citações, 2 citações de São Vicente, nesse contexto, enquanto ele se dedicava nessa formação e principalmente nesse início aqui da formação. É interessante que São Vicente ele toma meio que um susto em relação aos padres que tinham sido formados no seu tempo. Ele chega a dizer assim que chegava a ser um jeito assim absurdo de celebrar a Santa Missa. Bom, quando ele fala
da companhia que ele havia criado, ele se empenha em pedir ou que Deus Nosso Senhor pudesse confirmar aquelas pessoas no seu voto de pobreza. Nós temos aqui um relato de uma oração que São Vicente compôs. Diz assim: ó Salvador do mundo, que inspirastes a companhia em sua infância, quando era formada por 3 ou 4 a ideia de ir a Monte Mertre, recomendar-se a Deus por intercessão dos santos mártires para entrar nessa prática de pobreza. É uma pausa aqui, um detalhezinho que eu não contei. Assim que foi fundada a Congregação dos Padres da Missão, aqueles poucos padres, com exceção de São Vicente, que tinha ficado doente lá e não pôde ir, eles foram a Monte Mertre para poder fazer um oferecimento da pobreza, uma vida de pobreza. Por isso que ele fala aqui: ó Salvador do mundo, que inspirastes a companhia dos Padres da Missão em sua infância, ou seja, no seu início, quando ainda estava dando as primeiras engatinhadas, a ideia de ir a Monte Mertre, recomendar-se a Deus por intercessão dos santos mártires para entrar nessa prática de pobreza. Na época, e desde então, tão bem observada por uma grande parte da comunidade. E aí vem o pedido dele: ó Salvador de minha alma, concede-nos a graça de não querer ter e possuir senão a vós. Ponto. Essa oração simples. Na verdade, quando a gente pega os textos de São Vicente, são textos muito simples, muito objetivos, muito assim, piedosos e pontuais. Concede-me a graça de não ter outra coisa, senão somente a vós. Em relação ao relato dos padres, diz São Vicente: que estava marcado aqui. É legal quando a gente marca a página e a gente não depois perde a página. Enfim, vai ficar aí faltando aí essa citação. Aqui, achei. Quem achou que eu ia acabar, não vou acabar não. Em 1659, São Vicente diz assim: ó, se tivessem visto, já não direi a feiura, mas a diversidade das cerimônias de missa há 40 anos. Se eu dissesse, teriam se envergonhado. Parece-me que nada havia mais feio no mundo que as diferentes maneiras como era celebrada. E cita São Vicente: alguns começavam a missa pelo Pai Nosso. Outros tomavam a túnica nas mãos e diziam o introíbo. Introíbo é uma oração que o padre fazia logo no início da missa, antes de subir no altar. Pegavam a túnica nas mãos, diziam o introíbo, e então vestiam essa túnica, ao invés de se vestir na sacristia. Eu estava certa vez em Saint-Germain e notei 7 ou 8 padres que disseram cada um a missa de modo diferente. Um deles fazia de uma maneira, o outro de outra. Era uma variedade de lágrimas. É um episódio trágico aqui. Imagine você se... Não estamos aqui falando de maneiras de piedade, não falamos aqui maneiras de pregar, maneiras de se vestir, mas de cada um querer rezar a missa de um jeito diferente, completamente diferente. E São Vicente aqui fica abismado, digamos assim, escandalizado. E está aqui relatando um dos motivos que fez com que ele fundasse a Congregação dos Padres da Missão: dar aos sacerdotes formação capaz de serem zelosos, apóstolos,
formadores do clero, grandes entusiastas da fé. Bom, meus irmãos, que isso possa nos inspirar. Como eu falei, nós precisamos conhecer mais a história de São Vicente, precisamos aprofundar mais no seu carisma e assumir na nossa vida o carisma de São Vicente. Dos tantos carismas que nós vamos citar na missa, claro, na novena, claro que já tem isso bem claro. Qual é o fio condutor da vida de santidade de São Vicente? A caridade. E aqui, em que aspecto se mostra a caridade? A caridade se mostra no zelo que ele tinha de dar bons sacerdotes para as comunidades mais pobres, formando-os, dando a eles capacitação. Que nós possamos hoje também pedir a Deus santos sacerdotes, pedir ao Senhor da Messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E eu digo mais, pedir ao dono da Messe que envie bons trabalhadores para a sua colheita, santos trabalhadores para a sua colheita. Que possamos hoje, todos nós, nessa missa, neste dia de novena, rezar pelos sacerdotes, pela santidade do nosso clero, pela santidade do nosso arcebispo, por aqueles que estão se preparando para serem padres, os que já estão quase ordenados, aqueles também que estão iniciando o seu processo de formação. Que sejamos um povo conduzido por pastores santos, por apóstolos santos, por homens que realmente estejam dispostos a largarem tudo por causa do Evangelho, não quererem outra coisa senão servir a vós, como rezou São Vicente a Deus nosso Senhor. Que São Vicente interceda por nós, nos acompanhe nessa oração e que possamos nós rezarmos pelos nossos pastores.